Olá, seja bem-vindo a mais um comentário no livro de Atos. Nós estamos fazendo uma exposição dentro da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. No vídeo anterior, nós fizemos um comentário dos versos 1 até o 11, 10, melhor dizendo, do capítulo 16 de Atos. E o comentário de hoje vai do verso 11 até o verso 18. O que nós temos aqui? Finalmente, o apóstolo Paulo, com Silas e Timóteo, chegaram então na primeira cidade da Macedônia, que é a cidade de Filipos. E de imediato, então, Paulo procura um lugar de oração. Era muito comum, quando Paulo chegava em uma cidade, ele procurar um lugar, uma sinagoga, a fim de pregar o evangelho aos judeus que ali estavam, aqueles que estavam presentes ali, apresentando Cristo, utilizando a escritura do Antigo Testamento, que ele sabia que a sinagoga é um local onde os judeus se reuniam exatamente para fazer a leitura da lei. Mas só que não havia sinagoga na cidade de Filipos. Não sabemos se tinha porque, na verdade, de acordo com a lei do judaísmo, era necessário pelo menos ter 10 judeus para se formar uma sinagoga, né? Não sabemos se tinha mais judeus do que isso, judeus descompromissados com a leitura da lei, ou se tinha menos de 10 pessoas. Mas o fato é que Paulo ele vai para a beira de um rio, onde as pessoas, não havendo sinagoga, se reuniam para cultuar a Deus, para ler e fazer as suas orações. E ele encontra com algumas mulheres. Paulo, então, ele prega o evangelho para elas, e o texto diz que o Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, porque na época era uma cor muito rara, utilizada pela realeza, que era extraído de um certo molusco, né? Algo parecido. O apóstolo Paulo, então, ele prega o evangelho, ela crê no Senhor Jesus, e eles são convidados a ir na casa dela para ficar lá, e o apóstolo Paulo também certamente pregou a família dela também, porque o texto diz que a família dela creu e foi batizada. E aí Paulo, então, em um outro dia, ele vai mais uma vez para esse lugar de oração e ele se depara com uma jovem, né? Não apenas aquele dia, isso durou por muito tempo, que tinha um espírito de adivinhação, né? E ela adivinhava e fazia aquilo, era um trabalho que dava lucro aos seus senhores. Na verdade, não era o espírito de morto, o espírito de Deus ou coisa parecida. Era de fato um demônio que possuía aquela jovem e dava lucro, então, aos seus senhores, que era o dono dela. E isso aconteceu por muitos dias. O apóstolo Paulo, ele voltando então, ele estava perturbado com aquilo e ele expulsou aquele espírito maligno daquela jovem no nome do Senhor Jesus. Então, nós não vamos mais prosseguir adiante, depois no outro vídeo nós vamos comentar o que aconteceu depois, mas eu quero deixar aqui apenas um ponto, né, para compartilhar com vocês. Primeiro, o ponto aqui que eu gostaria então de falar dentro desse comentário é que nós devemos tomar cuidado com o que muitas pessoas têm feito, tanto no púlpito de uma igreja ou em qualquer local onde essas pessoas têm falado que têm ouvido a voz de Deus, falado que têm recebido uma revelação, e muitas pessoas têm acreditado em tudo isso. Não devemos acreditar em outra voz que não seja a voz da Escritura. A única revelação que nós temos é a palavra de Deus escrita. Aí você pode dizer assim, não, mas aquela pessoa revelou alguma coisa da minha vida e realmente é aquilo mesmo. Tá, mas e daí? O que essa jovem fazia era dizer a verdade. Ela disse, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que ela disse foi verdade, mas era um espírito mau que estava sobre ela, era um demônio que estava sobre ela. Então, o fato de alguém falar alguma coisa a respeito da sua vida e aquilo for verdade, não significa que Deus usou aquela pessoa. Em primeiro lugar, porque não existe, como acabei de falar, novas revelações. Tudo que nós precisamos, como falei no vídeo anterior, está nos 66 livros. Deus usava homens com oráculos, né, para falar acerca de muitas coisas, mensagens proféticas para o futuro, uma mensagem para chamar o povo, uma nação rebelde ao arrependimento e profecias parecidas a isso, né? Mas Deus não fala mais assim. Deus só fala por meio da sua palavra. Satanás, ele é espírito, os demônios são espíritos e estão em nossa volta. Ele sabe o que você fala, os seus planos, e ele pode muito bem usar a boca de um suposto pastor, de um suposto profeta, pregador, para falar tudo que você falou no seu quarto, que você falou com a sua família, e você acabar caindo nessa mentira. Porque, na verdade, muitas pessoas elas procuram algumas denominações
para isso, para serem reveladas. Só que nós nunca devemos nos reunir para falar de nós mesmos. O culto o culto bíblico é um culto que deve ser prestado para Deus. Como falei também em outros vídeos, né? Como que é um culto, então, à luz da Escritura? É onde nós fazemos leitura da palavra de Deus, é onde nós cantamos cânticos espirituais cujo louvor é fiel à Escritura. A letra da música tem que atribuir totalmente a glória para Deus. A pregação também, ela tem que ser uma pregação cristocêntrica ou teocêntrica, onde o Senhor está no centro daquela pregação. A gente não vai a um culto para falar de nós mesmos, para ouvir palavras como Deus vai te dar uma grande vitória e você vai vencer essa batalha, Deus é contigo. Não é para isso. Tudo que a Bíblia pede é para nós buscarmos o reino, a sua justiça, e aquilo que nós necessitamos, Ele fará por nós, que é comida, bebida e vestida. Então, nós devemos tomar cuidado. Eu estudei com um professor chamado Roberto, é um professor de hebraico, ele dá aula, tem um canal no YouTube, e ele nos ensinou, certa feita, que no mundo há 3 vozes: a voz do diabo, a voz de Deus e a voz do homem. Tem muita gente ouvindo a voz de Satanás, tem muita gente ouvindo a voz do homem, mas não estão dispostos a ouvir a voz de Deus. E como nós vamos ouvir a voz de Deus? A voz de Deus revelada na sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te livre desses falsos profetas. Todos aqueles que dizem que têm dom de revelação são falsos profetas. Não existe dom de revelação. A única profecia, a única revelação que nós precisamos está na Escritura. Deus te abençoe e Deus te guarde dessas falsas revelações e falsas profecias.